Galera, essa semana eu decidi pegar para assistir a primeira temporada do anime Re:Zero, né? Para me preparar agora que vai lançar a segunda temporada no comecinho de julho. E obviamente eu bati na luz aqui, né? Para trazer alguns vídeos também comentando os episódios dessa segunda temporada. E para dizer que eu nunca tinha assistido nada de Re:Zero, eu já tinha assistido aleatoriamente o primeiro episódio em algum ano que eu não faço a menor ideia de quando foi, mas que eu cheguei a assistir de forma aleatória e nunca dei continuidade. Quando eu fui pegar pra assistir agora, esse ano, caraca, mano, foi aquele episódio que eu tinha visto, foi daquele anime que eu tinha visto esse primeiro episódio. Então, foi bom pra relembrar o primeiro episódio e, claramente, né, dar continuidade. E não é novidade, pra quem acompanha mais a fundo o canal, que quando se trata de Isekai, falou Isekai pra mim, nos últimos anos pra cá, já fico, meu irmão, já me dá até uns gatilhos. Eu já fico assim, cara, falou Isekai pra mim, meu amigo, eu vou dar uma chance. Vou ver o primeiro episódio, mas eu já vou vendo com todos os preconceitos do mundo. O primeiro episódio eu falo, tá bom, é realmente ruim, foda-se essa porra, nunca mais vou assistir. É literalmente isso. Só que esse conseguiu me convencer do contrário, porque esse anime ele tem muitos estereótipos, principalmente no começo, né? Tem um moleque otaku que ele vai para um universo de fantasia, vai ser transportado para um universo de fantasia, vai ser um universo onde tem uma porrada de seres humanoides, né, com aparência de furry muitas vezes, e vai ter também o interesse amoroso do protagonista, vai ter aquele grupo de waifus que tá lá, né, só pra tipo, olha só quantas garotas, simplesmente isso, né? Mas mesmo tendo vários desses estereótipos, que no começo eu já fiquei, eu vou ser sincero com vocês, mesmo vendo Re:Zero e dando uma chance pra continuar assistindo os outros episódios dessa vez, eu confesso que no comecinho eu também tive esses mesmos preconceitos, porque aqueles elementos estavam lá presentes e eu não conseguia ignorar, eu não sabia o que tinha depois daquilo. Claro que eu já sabia a premissa, mas depois do desenvolvimento eu não sabia. Só que o que me encantou mesmo, o que fez esse anime ele ganhar a minha simpatia foi a quebra desses estereótipos, porque quando um otaku mediano assim como a gente, imagina a gente indo para um universo de fantasia, a gente costuma imaginar que teria a mesma reação que esse protagonista teve quando ele foi transportado para esse universo. Ele vai chegar, caraca, mano, então é agora que eu começo a descobrir os meus poderes. Então é agora que eu vou começar a soltar magia. Então é nesse mundo que eu vou me tornar o herói. Eu vou virar o herói desse mundo. E ele acha que vai ser tudo às mil maravilhas. Ele acha que vai ser o cara poderoso, que vai começar a soltar, de liberar poderes e descobrir poderes e ser tirados não sei lá da onde. E não, esse moleque é um moleque normal. É o que na verdade seria a realidade da gente se a gente fosse parar naquele mundo, se não fosse ainda pior do que foi com ele. Então aquela realidade não chega batendo na porta, ela chega dando uma voadora na porta no momento em que você vai abrir e a porta bate na sua cara e você cai para trás. Essa é a realidade que bate na porta do protagonista e ele começa a encarar ela. Porque esse moleque, todo mundo sabe, consegue voltar no tempo toda vez que ele morre, né? Tem determinados checkpoints conforme ele vai conseguindo avançar na história, mas toda vez que ele morre, ele volta para um certo ponto da vida dele, né? Então, é um moleque comum e um moleque que ele começa a descobrir que ele não é o herói daquele mundo, tanto no micro-universo quanto no macro-universo. O herói daquele mundo, aquele cara que vai ser o deus, o herói, nada disso, nada disso. Mas além dele não ser o herói daquele mundo no geral, ele também não é o herói no micro-universo dele, com os personagens que ele está envolvido. Porque várias vezes, ele como tendo a possibilidade de voltar no tempo e assim, tendo uma maior bagagem de conhecimento, sabendo o que vai acontecer, porque ele já morreu uma ou mais vezes, né, naquela circunstância, naquele contexto, então ele tem esse conhecimento a favor dele, ele acha que ele sabe de tudo. Ele acha que ele sabe o que é melhor, por exemplo, para Emília. Muitas das vezes ele ignora o que a Emília está sugerindo para ele fazer, e isso gera uma briga entre os dois. A gente viu como é que foi lá a briga deles, foi bem feia. Foi um negócio bem feio dela falando, cara, por que você não fez o que eu te pedi? Então, é um trabalho de amadurecimento desse personagem para ele perceber que ele não é tanto o herói daquele mundo, quanto o herói daquela garota que ele acha que ele é. E essa carga de conhecimento que ele vai acumulando toda vez que ele morre, além de ser um fator que ele usa a favor dele, né, para ele conseguir, obviamente, como num jogo, ele vai voltar para o checkpoint depois que morre e assim vai tentar usar aqueles conhecimentos para tentar ganhar vantagem em cima daquilo, aquilo também trabalha contra ele, porque aquilo só vai pesando e se acumulando cada vez mais na consciência dele.
cada vez que ele desperta de uma morte, né, é uma reação mais pesada, mais diferente, porque aquilo vai se acumulando, ele realmente vai ficando cada vez mais traumatizado. Toda vez que ele morre é um trauma que vai se acumulando dentro dele até chegar num ponto em que ele praticamente surta, ele praticamente fica no modo vegetativo, que é o episódio, entre o episódio 15 e o 18, mais ou menos o episódio 15, né, até o episódio 15, que é meio que o fim da primeira parte, né, que, nossa, quando eu lembro daquilo, meu amigo, nossa, foi triste, assim. Foi até melhor, eu acho, do que o clímax, por exemplo, da segunda parte da primeira temporada. Então o anime ele consegue trabalhar muito bem essa parte do drama que o protagonista ele sofre toda vez que acontece alguma fatalidade em volta dele ou com ele próprio, né? Claro, o anime ele também explora muito desse gore, assim, olha só como tem a porrada de gente despedaçada e morta e vários sangues e tal. Ele abusa também um pouco disso, mas aquilo não é gratuito, né? Não é um sangue gratuito, não é uma violência gratuita, porque tem essa função de ser trabalhado no psicológico do protagonista, dele realmente ficar traumatizado com tudo aquilo e saber explorar de forma mais aprofundada tudo aquilo, e por isso funciona, por isso não é uma violência gratuita. Você tem uma coisa que talvez daria pra criticar nesse anime, é que eles são muito mais reativos do que proativos em relação aos acontecimentos daquele mundo. E normalmente o que a gente tem é o protagonista sendo proativo, ele realmente tomando a iniciativa, sabendo o que precisa fazer e direcionando a história conforme as ações dele. Só que nesse caso, por mais que fuja um pouco do padrão do que a gente está acostumado a ver, nesse caso, eu acho que até encaixa muito bem, porque a história ela foca muito mais no que aconteceu, nas coisas que aconteceram conforme ele vai voltando no tempo, do que as coisas que vão acontecer lá na frente, né? O personagem, ele tá muito mais preocupado em tentar corrigir os erros que foram cometidos no passado e tentar conseguir avançar um pouco mais naquele mundo do que pensar lá na frente. Ele não tem tempo de fazer isso, ele precisa pensar no agora, ele precisa, na verdade, pensar no antes, para assim ele conseguir avançar. Então, nessa história, eu acho que faz até mais sentido do que talvez fizesse em outras histórias. E claro, além dessa questão do drama todo do Subaru, ele também tem os interesses amorosos dele, né? O triângulo amoroso que foi a Emilia e a Ren. Vamos lá. Ah, porque aquele episódio, galera, da Ren passando 15 minutos se declarando pra ele, e ele chegando assim no finalzinho: pois é, mas a garota que eu amo é a Emilia. Aí a Ren: então eu ajudo você a ficar com ela, né, já que é isso que vai te fazer feliz. Aquela franja dela assim. Eu acho que todo mundo em 2016 ficou puto com isso, né, mas vamos lá, vamos tentar aqui dialogar aqui as coisas, porque beleza, pelo menos o Subaru ele foi sincero em falar: olha, eu não gosto assim tanto de você, eu gosto da Emilia. Então o que ele fez naquele momento foi ok, foi o certo a ser feito, porque ele foi sincero com ela, não enganou, não brincou com os sentimentos dela, foi sincero. Ela decidiu ajudar ele por conta própria porque, enfim, né, coisa de gado, ok. Mas o que a gente pode discutir aqui é por quê? Por que ele queria tanto a Emilia em comparação a Ren? Isso a gente pode discutir um pouco aqui, e é algo que eu acho que vale a pena, porque no começo, obviamente, né, ele já começa conhecendo a Emilia, então tem toda uma questão mais idealista. Ele primeiro fantasia aquela ideia de: caraca, esse vai ser o meu interesse amoroso nesse mundo de isekai. Então ele já vai com aquela bagagem de otaku de: caraca, então essa é a garota que eu tenho que ficar, que eu vou ficar. Então já começa com essa primeira impressão dele, vendo aquela figura da Emilia salvando a vida dele, poderosa, agindo, e caraca, você fica: porra, a garota realmente é maneira. Tudo bem, depois ela acaba ficando um pouco jogada de lado na história e tem todo o desenvolvimento com a Ren, que realmente é um negócio muito mais profundo até aquele ponto da história do que o que aconteceu com a Emilia. Então você fica: caraca, mano, olha o envolvimento, olha o que vocês dois têm vivido. Fica com a Ren, olha só, mano, a garota, caralho, mano, a garota tá te querendo ali, mano, toda a história junto. E ele vai lá e: não, eu quero realmente a Emilia. Então eu acho que é simplesmente essa questão de idealismo. Ele idealizou muito a figura da Emilia no começo, quando eles se conheceram, e é algo que ele deseja ter. O que a gente, como ser humano, quer é desejar algo. Quando a gente já tem, a gente perde aquela vontade. Então quando, por exemplo, ele tem a oportunidade de ficar com a Ren, é aquilo: tá, se eu quiser eu pego. Falando assim pareceu meio machista, né? Mas não no sentido carnal, mas de fato, se eu quiser eu fico com a Ren. Mas ele ainda tem esse objetivo, ele ainda deseja a Emilia. Então por isso que ele continua indo atrás da Emilia. Re:Zero não foi um anime que me fez virar fã, mas me fez gostar bastante, principalmente de algumas partes
do anime. Aquele final do episódio 15, não tenho o que falar, que é o final da primeira parte também. Depois a Rem se declarando. O finalzinho também, quando o Subaru ele fica lá deitadinho com a cabeça lá no colo da Emilia, também foi muito bonita a conversa dos dois. Ele dizendo, cara, eu vou esperar você me amar. Porque, óbvio, ele já tendo uma bagagem, ele viveu muito mais do que ela. Pelo fato dele ter voltado no tempo. Então ele teve muito mais tempo para se apegar a ela e ela não. Então ela ainda precisa desse tempo e ele respeitou aquilo. Foi bonito, foi uma conclusão bonita e eu tô ansioso para o que vai ter nessa segunda temporada. Galera, quem não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal para acompanhar os vídeos que eu for fazer aqui da segunda temporada de ReZero. Ativar também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!